Última vez que eu preguei, eu terminei a conclusão da minha mensagem, última vez que eu preguei aqui, justamente nesse versículo que nós vamos ler. E a última vez que eu preguei foi sobre boas novas para a família. E hoje eu terminei daquela feita neste versículo, lendo este versículo, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, baseado naquilo que diz esse texto. E se você prestar atenção, creio que vai ser de muita bênção, de muita valia para a sua vida e para o seu lar. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje eu vou ler um trechinho antes do versículo que eu li da última vez aqui, que é a parte B do versículo 30. E depois, na sequência, o versículo 31. Diz assim: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Creia no Senhor Jesus e serão salvos, não apenas você, mas também os de sua família, os da sua casa, as pessoas mais próximas de você. Curve aí a sua cabeça. Senhor, nós te damos graça, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos a tua pessoa, porque tu és bom, tu tens sido bom e continuará sendo bom, porque tu és Deus que está acima da nossa compreensão. Tu és Deus, que não se limita às nossas falhas. Tu és Deus que não se deixa ser barrado por aquilo que nós somos, mas tu és um Deus que está acima de todas as coisas. E como Deus que está acima de todas as coisas, mesmo sendo eu tão ruim, tão mal muitas vezes, ainda assim o Senhor continua sendo bom. E por isso eu engrandeço a tua pessoa, eu reconheço a tua grandeza, por isso me rendo aos teus pés e digo a ti: louvado, engrandecido, glorificado seja o teu santo nome. Gratidão, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém? Toda a sua família salva, que coisa legal, não? Toda a sua família servindo ao Senhor, que coisa espetacular. Toda a sua família andando nos caminhos de Jesus Cristo, obedecendo a palavra de Deus, buscando exercer, fazer, cumprir com aquilo que Ele tem para a sua casa, para o seu lar, para os seus como família. Que legal! Mas para isso é preciso darmos alguns passos. Então, preste atenção. Se Deus colocasse um diamante em tuas mãos e dissesse para você escrever nele uma frase para ser lida no último dia, com que cuidado, mas com que zelo, com que amor você procuraria as palavras, você escolheria as palavras
para escrever nesse diamante? Qual seria o seu cuidado? Querido, deixa eu te dizer que é justamente isso que Deus fez quando colocou, de uma certa forma, é claro, cada um dos teus nas tuas mãos, sob as tuas responsabilidades. Agora deixa eu te perguntar, o que estás escrevendo nestas joias? Quais são as palavras e as frases que você tem escrito nestas joias? Pela sua oração, por teu espírito, pelo teu exemplo, por meio do teu testemunho. Quais são as palavras que você está escrevendo nos diamantes que Deus colocou em suas mãos? Por meio do teu testemunho, hora após hora, dia após dia, ano após ano, o que é que você está escrevendo? Deixa eu te dizer, salvar toda, observe, eu não errei, eu disse toda a sua família, é um desejo latente, é um desejo genuíno, é um desejo verdadeiro, é um desejo puro que está no coração de Deus. Salvar toda a sua família. Um dos versículos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou, que doou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus envia o seu Filho, se tem algo que está por trás do interesse de Deus enviar o seu Filho, é salvar todos os seres humanos. Incluso na salvação de todos os seres humanos está também toda a sua família. Amém? Agora talvez você esteja a se perguntar, mas o que é que eu devo fazer? Quais são os passos que eu preciso dar? Como é que eu devo agir para que toda a minha família seja salva? Para que toda a minha família esteja nos pés de Jesus Cristo? O que é que eu devo fazer? Então deixa eu dar algumas formas de você ver aquilo que você precisa fazer para que você possa então ganhar os seus. Em primeiro lugar, tenha atitude como as de Daniel. Lembra-se do profeta Daniel? Se você deseja ganhar todos os seus para Jesus Cristo, tenha atitude como as do profeta Daniel. Deixa eu ler aqui
uma ilustração para vocês. Diz assim: querido, está anoitecendo. Perguntou a velhinha de 97 anos. Vendo o marido que ela estava morrendo, inclinou-se para responder: sim, Marta, está anoitecendo. No seu delírio, ela pensava achar-se como no passado, com os seus queridos no culto doméstico. Por isso insistiu: os filhos estão todos em casa? Sim, respondeu o marido, todos os filhos estão em casa, Marta. Presta atenção agora. Olha o detalhe. O último fora chamado à casa celestial havia 3 anos. Depois de algum tempo, ela continuou: vou já à casa também. Sim, Marta, tu vais agora. Aleluia. E tu, querido, também irás? Sim, pela graça de Deus, irei, respondeu o marido. Ela estendeu as mãos e, colocando-as ao redor do pescoço do marido, fez com que ele se abaixasse ao seu lado e balbuciou: e ele fechará todos nós dentro. Aleluia. E ele fechará todos nós dentro. Glória a Deus. Todos nós dentro. Então deixa eu te dizer que para que isso aconteça, querido, você precisa ter a sua família como alvo. Você precisa ter a sua família como meta e objetivo em primeiro lugar. Em primeiro plano. Antes de qualquer coisa precisa vir a sua casa, a sua família, as pessoas mais próximas de você. Deus não chamou você para ser um evangelista lá antes de ser um evangelista aqui. Deus não chamou você para ser um missionário lá antes de ser um missionário lá na sua casa, antes de ser um missionário aqui. Deus não te chamou para ir antes que você faça agora. Amém? Então Deus te chamou e sobre as tuas costas colocou a responsabilidade de todos os seus. Ou você pensa que Deus te eximiu desta responsabilidade? Não. Ele te chamou, você sabe que para ir ao céu, para que a porta possa ser fechada com todos dentro, você precisa falar dele para os seus, para que ele se arrependa, se entregue a Jesus, confesse ele como seu Senhor, desça as águas batismais e aí então, aleluia. Quando Jesus voltar, glória a Deus, você não estará sozinho. Você estará também com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua irmã, enfim, toda a família estará na Nova Jerusalém, adorando o Criador, porque Ele veio para salvar toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Ou seja, queridos,
A sua responsabilidade primeira, como seguidor de Cristo, é a sua casa. Veja a atitude de Daniel, porque eu disse que você tem que ter atitudes como as de Daniel. Quais foram as atitudes de Daniel em relação ao povo do qual ele fazia parte? Que nem era a sua família de uma forma mais restrita, mas a sua família de uma forma mais abrangente. Qual foi a atitude de Daniel? Quando eles foram levados cativo para a Babilônia, onde ficaram durante 70 anos cativo na Babilônia. Eu não sei se você sabe, mas quando Nabucodonosor invade Jerusalém para levar o povo para a Babilônia, isso não aconteceu de uma única vez, foi 3 levas. Primeiro, Nabucodonosor vem, invade, escolhe aqueles que mais lhe interessou, e ele leva uma leva primeiro para a Babilônia. Depois volta e busca aqueles que em segundo plano mais lhe interessou. E aí ele leva esta leva agora. E depois a terceira leva. E aí estavam eles na Babilônia. E Daniel foi levado para a Babilônia na primeira leva. E estando eles na Babilônia, olha o que diz Daniel. Abra aí a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Versículo 5 e versículo 6. Diz assim, aqui Daniel está orando. Ele está rasgando o seu coração diante de Deus. Ele está abrindo a sua alma para Deus. E ele fala, e a oração de Daniel aqui é linda, irmãos. É uma confissão, é uma coisa extraordinária esta oração. E eu separei esses 2 versos aqui para ler com vocês. Verso 5 e verso 6 diz assim: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Versículo 6. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Olha o que Daniel está confessando. Daniel está dizendo aqui, realmente, nós somos ímpios. Nós nos tornamos ímpios. Realmente, nós nos tornamos, com o passar do tempo, irresponsáveis. Realmente, nós nos tornamos, com o passar do tempo, desobedientes. E fomos nos afastando, nos distanciando da tua pessoa, até que então veio o cativeiro. Mas sabe o que é interessante? É que Daniel não desiste dos seus, mesmo consciente da situação na qual eles se achavam. Daniel não desiste dos seus. E o que é que Daniel faz? Versículo 3 do mesmo capítulo. Diz assim, Daniel começa a sua oração. Por isso, me voltei para o Senhor Deus. Aleluia. Por isso, me voltei para o Senhor Deus. Com orações e súplicas, em jejum e pano de saco e coberto de cinzas. Qual era a situação? O povo do qual Daniel fazia parte estava na Babilônia. Daniel consciente do cenário e da condição espiritual deles,
Daniel chama a responsabilidade para si e vai ter com o Senhor. Daniel vai falar com Deus, Daniel confessa, Daniel rasga o coração, Daniel se abre para Deus, mas ele faz isso de que forma? Em orações, em súplicas, de forma insistente, perseverante, persistente, de uma forma humilhante. Daniel se humilha, se lança aos pés do Senhor, joga cinza sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça, e fala para Deus: Senhor, nós pecamos, mas olha para os teus, olha para o teu povo, olha para os teus filhos, olha para aqueles com quem o Senhor tem promessa, olha para a tua igreja, olha para a tua casa, olha para as pessoas das quais eu faço parte, e estenda as tuas mãos para abençoar. Sabe qual é o problema, querido? Que às vezes nós vemos as pessoas da nossa casa não querendo ter compromisso com Deus, não querendo nada com o Senhor, com as Escrituras Sagradas. Às vezes nós vemos as pessoas do nosso lado, que outrora talvez adorava, andava com Deus, se afastando aos pouquinhos, e nós vamos, não estou nem aí. Nós vamos deixando, às vezes nós agimos relaxadamente, quando Deus quer que você chama para o peito, como fez Daniel, a responsabilidade, e diga ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia do meu pai, tenha misericórdia da minha mãe, Senhor, olha para o meu filho, Senhor, estenda as tuas mãos e faça alguma coisa. Aleluia. Ou não é assim muitas vezes? Então, tenha atitudes como as de Daniel. Aleluia. Humilhe-se perante o Senhor. Jogue cinza sobre as suas cabeças. Jogue cinza sobre a sua cabeça. Não faça isso literal não. Tá, mas se quiser fazer também, fique à vontade, tá? Mas jogue cinza sobre a sua cabeça, faça alguma coisa, rasgue o seu coração e peça para que Deus intervenha na sua casa. Não aceite a situação, querido, porque Deus deseja, Deus quer, Deus almeja, isso está latente, batendo forte no coração de Deus. Ele quer salvar a sua família, toda a sua família. Aleluia. Então, em primeiro lugar, tenha atitudes como as de Daniel. Em segundo lugar, eu vou procurar ser breve hoje. Em segundo lugar, seja como Noé, em relação à sua casa. Primeiro, tenha atitudes como as de Daniel. Em segundo lugar, seja como Noé, em relação à sua casa. O escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 7, o famoso capítulo conhecido como o capítulo da galeria, ou dos heróis da fé. No versículo 7, capítulo 11, versículo 7, ele escreveu o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Agora, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abra e grife essa palavra próxima. Construiu uma arca para salvar sua família. Por que eu disse para você grifar aí na sua Bíblia, construiu? Porque construção não é algo fácil. Toda construção tem as suas dificuldades, tem os seus perrengues. Toda construção. Então, construir não é algo fácil. E a Bíblia diz que ele construiu uma arca para salvar
não apenas si próprio, ele construiu uma arca para salvar toda a sua família. Construir, queridos, isso fala sobre trabalho. Ninguém constrói alguma coisa de braços cruzados. Todos quantos quiserem construir, vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que suar, vai ter que trabalhar. Então, construir fala de trabalho. Construir fala de quê também? Fala de esforço. Construir fala de empenho, fala de dedicação. Construir fala de foco, fala de objetivo. Construir fala de choro. Construir fala de lágrimas, fala de persistência, perseverança. Construir fala de suor. Construir fala de cansaço. Construir fala de fadiga. E a Bíblia está dizendo que Noé construiu uma arca para toda a sua família. Aleluia. O versículo inicia dizendo que pela fé, Noé, aleluia, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, por obediência a Deus, ele descruzou os braços e mão à obra. Noé construiu. Aleluia. O que é que fez com que Noé construísse, queridos, uma arca? Além da fé, além do temor, o que mais fez com que ele construísse uma arca? O que é que fez com que Noé fosse tão persistente, tão perseverante? O que é que fez com que Noé estivesse tão disposto a suar, a cansar, a se fadigar, a ser tão incisivo em construir uma arca? O que é que fez com que Noé fosse assim? Foi o fato dele entender de que Deus, queridos, não queria salvar apenas ele. Deus queria salvar toda a sua família. Aleluia. É por isso que Noé se moveu. E foi tão persistente, porque se ele não tivesse essa consciência de que Deus não queria salvar só ele, Deus queria salvar ele e também toda a sua família. Porque com nós, às vezes, nós só dizemos assim, tô nem aí, dane-se. Às vezes nós agimos assim, não é? Mas o que é que eu penso que mais tocou no coração de Noé, foi que Deus disse para ele, eu quero salvar você, eu quero salvar a sua esposa, eu quero salvar os teus 3 filhos, e eu quero salvar também as tuas 3 noras. Então construa uma arca. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, seja persistente, siga em frente, tenha objetivo, olhe para o seu alvo, persista e vai até o fim, porque eu quero salvar toda a sua família. Aleluia. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas com você estabelecerei minha aliança, Deus dizendo a Noé, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, acabei de dizer, ele, a esposa, os filhos e as noras. Então Noé foi persistente o tempo todo porque entendeu que Deus queria salvar toda a sua família. Deixa eu te perguntar. Por que é que talvez você tenha desistido? Por que é que talvez você tenha dado com os ombros? Por que é que talvez você não tenha mais se interessado pelos seus?
Não, querido, não haja assim. Não haja assim. Tenha capricho. Tenha o cuidado de falar de Jesus Cristo e da bondade de Deus em tempo e fora de tempo, principalmente para os da sua casa. Amém? Imagine você, quantas pessoas mais teríamos aqui se todas as pessoas de todas as casas aqui representadas fossem salvas e estivessem aqui conosco adorando a Deus. Imagina? Talvez não tivesse gente lá fora, talvez tivesse mais cadeiras aqui na frente, talvez fosse necessário colocar gente aqui em cima, não sei. Mas quantas pessoas mais nós teríamos aqui? Então, seja como Noé, em relação à sua casa. Em nossos dias, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Nos nossos dias, a arca, ela está representada pela própria pessoa de Jesus Cristo. Quem é a arca hoje? Eu quero aqui abrir um parênteses. Quem é a arca hoje? De certa forma, a arca hoje é a própria pessoa de Jesus Cristo. Se eu não estiver na arca, chamada Jesus, eu não vou suportar as tempestades da vida, e eu acabarei naufragando, eu acabarei sendo sucumbido pelo mundo. Só Jesus tem o poder de nos salvar do dilúvio. Só Jesus tem o poder de nos salvar das avalanches e dos tsunamis de pecado que quer nos destruir, que quer nos derrotar, que quer nos tirar da presença de Deus, que quer roubar a sua família das mãos de Deus. Só Jesus. Então seja como Noé, pela fé, querido. Ainda que você não esteja vendo nada de transformador na vida do seu ente querido, pela fé, continue trabalhando. Pela fé, continue construindo. Pela fé, continue orando. Pela fé, continue persistindo. Continue suando. Continue fazendo. Continue observando. Continue falando. Pela fé. Porque a qualquer dia desse, o Espírito Santo de Deus pode descer naquele coração e transformar, fazer uma grande obra, porque poder para isso o nosso Deus tem. Amém? Pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que você tem feito para salvar os seus? Ou para que os seus sejam salvos? Quantos de nós, preste atenção, quantos de nós, pai, mãe, irmão, filho, filha, temos persistido? Quantos de nós temos persistido, pelo menos, no mínimo, em oração? Quantos de nós? Para que toda a nossa casa seja salva. Talvez você, inclusive, já se cansou até mesmo de orar. Mas está escrito na Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Agora imagine, com relação à salvação do seu ente querido. Imagine com relação à salvação do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, não interessa quem, imagine se Deus vai ou não vai responder.
Acontece que nem orado muitas vezes nós temos mais. Nós achamos que não vale mais a pena. Sabe o que é que não vale a pena, querido? É ele ou ela não ir para o céu. É isso que não vale a pena. É ele ou ela ir para o inferno. Então trabalhe. Ore. Ou seja, querido, na condição de cristão, preciso orar com completa confiança. Eu preciso orar com uma confiança incontaminável. Eu preciso orar com uma confiança inabalável. Aleluia. De que Deus fará alguma coisa no momento dele. Talvez você diga: quem sou eu para tamanha proeza? Quem sou eu para tamanha proeza? Há de ser usado por Deus, para que toda a minha casa seja salva. Quem sou eu? Eu sou o menor dos menores, eu sou o maior dos pecadores, eu sou o menos merecedor. Quem sou eu para tamanha proeza? Quem sou eu para Deus me usar para que eu ganhe toda a minha família para entrar no céu? Quem sou eu? Isso me remete então ao terceiro e último tópico que eu quero falar com vocês nessa noite. Que eu pensando um pouquinho, e eu coloquei esse tópico aqui para pensar com vocês. Que diz o seguinte, em terceiro lugar: nunca se auto-menospreze. Pelo contrário, tenha atitude e sinta-se responsável pelos seus. Entendeu? Não fique com aquele olhar de comiseração para você mesmo. Não fique com aquele pensamento de auto-menosprezo, subjugando a si próprio. Não. Então, nunca se auto-menospreze. Pelo contrário, tenha atitude, sinta-se responsável pela sua família. E mãos à obra, trabalho, oração, jejum, consagração, humilhação, cinza sobre a cabeça, trabalho, construção. Hoje eu falo um pouquinho, hoje eu coloco um prego, amanhã eu coloco mais uma madeira, depois de amanhã eu coloco uma coluna, daqui a pouco eu faço um tablado, começa a construir, querido. A arca está sob a sua responsabilidade. Construa, trabalhe, vai, esforce-se, suor, doe o seu sangue, sue a sua camisa, mas fale de Jesus para o seu pai, fale de Jesus para a sua mãe, fale de Jesus para os seus. Quem sou eu? Eu quero ilustrar esse tópico aqui com um texto da palavra de Deus, uma história das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala sobre uma mulher. Esse texto está localizado no livro de Josué, a partir do capítulo 2. E todos vocês já ouviram falar no nome dela, muito provavelmente. Conhecem inclusive a história. A Bíblia fala que essa mulher tinha como profissão ser prostituta. Eu não errei. Eu disse o que está na Bíblia. Ela era prostituta. Qual é o nome dessa mulher, queridos? Raabe. Todos vocês muito provavelmente conhecem a história de Raabe.
Mas eu quero ler com vocês Josué, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2. Versículo 8 em diante, diz assim, ó: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido, o que é que está escrito aqui? Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos. Olha o detalhe: comigo, é o que está escrito aí? Vocês serão bondosos comigo? Não. Olha o detalhe das escrituras: jurem-me para mim, que vocês, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Aleluia. Ela era prostituta, mas tinha compromisso com a sua família. Ela era meretriz, mas tinha amor e sentia a responsabilidade sobre as suas costas em relação aos seus. Glória a Deus. E eu acredito, queridos, que é isso que mexeu no coração de Deus. É isso daqui, não é outra coisa não. Isso daqui tocou o coração do Todo-Poderoso. Aleluia. Ela é prostituta, mas ela se colocou na frente do perigo, por amor aos seus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo: deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai. Ela enumera: pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Aleluia. Dê-me um sinal, dê-me uma garantia, deem no mínimo a palavra de vocês, de que vocês vão poupar a minha casa quando vocês entrarem em Jericó. Deem um sinal, garanta-me de que vocês não vão nos matar também, junto com toda a cidade. Agora, querido, olhe que interessante. Observe que quando o povo de Deus invadiu Jericó, apesar de ter sido tudo destruído, tudo, absolutamente tudo foi destruído. Abra aí a sua Bíblia, Josué capítulo 6. Estou terminando. Josué capítulo 6, versículo 21. Consagraram, depois de destruírem tudo, olha o que está escrito: consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. A casa de Raabe ficava sobre a muralha,
quando eles invadem Jericó, a muralha, né, quando eles tocam as trombetas, né, quando eles quebram os cântaros e etc., a muralha cai por terra. Mas a casa de Raabe continuou intacta, porque o combinado era: vocês precisarão estarem todos dentro da casa. Aleluia. Se você quer que toda a sua família seja salva, olha o detalhe: faz-se necessário que todos estejam dentro da casa. Aleluia. Se você quer que toda a sua família seja salva, o combinado com Deus é, aleluia, todos precisam estarem na arca. Aleluia. Se você quer que toda a sua família seja salva, olha o detalhe: não pode ninguém estar fora de Jesus. Ninguém. Se você quer que o seu pai seja salvo, ele precisa estar em Jesus. Se você quer que a sua mãe seja salva, ela precisa estar em Jesus. Se você quer que os teus filhos, os teus irmãos, seja lá quem for, seja salvo, ele ou ela precisa necessariamente estar em Jesus. Porque só o sangue de Jesus tem o poder de lavar os nossos pecados e nos apresentar diante de Deus, aleluia, como seres humanos justificados. Só o sangue de Jesus e mais ninguém. Agora, olha que lindo, versículo 23 do capítulo 6 de Josué. Versículo 23 diz o seguinte: então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram, depois que eles destruíram tudo, aí eles vão à casa de Raabe, lá na muralha, no pedacinho da muralha que sobrou. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Aleluia. Por que eles fizeram isso? Porque todos estavam dentro da casa. Glória a Deus. Quando Jesus voltar, queridos, aqueles que estiveram dentro da casa, chamado Jesus, será poupado e entrará nos céus para reinar com Deus para a eternidade. Aleluia. Agora, sabe o que é interessante? A Bíblia é linda, irmãos. Como se não bastasse essa maravilha que eu acabei de descrever aqui agora, de expor para vocês, essa meretriz que teve um encontro com Jesus, Raabe, e que se permitiu ser transformada por Deus, ela está mencionada, sabe aonde? Em um lugar nada menos, nada mais do que no capítulo 11 da carta aos Hebreus, aonde nós conhecemos como o capítulo da galeria dos heróis da fé. Só está mencionado ali, naquele capítulo 11 de Hebreus, aqueles que foram os heróis, aqueles que foram os que se destacaram, aqueles que realmente fizeram algo de extrema valia para o Senhor, aqueles que realmente trabalharam, aqueles que realmente perseveraram, persistiram e fizeram o que precisava ser feito, e fizeram aquilo que precisava ser feito por ele ou por ela. Está mencionado lá
na galeria dos heróis da fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Estou acabando. Capítulo 11, versículo 31. Olha o nome de Raabe aqui. Olha que lindo. Versículo 31 diz assim: pela fé. Espera aí, irmãos, embaçou tudo aqui. Misericórdia. Achei. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Sabe o que é mais lindo ainda? É ainda mais lindo. Deus ainda foi mais longe com Raabe. Mais longe do que colocar lá no mural de destaque a galeria dos heróis da fé. Deus ainda foi mais longe com Raabe. Isso é muito interessante, irmãos. Porque de meretriz, pelo fato dela amar os seus e brigar pelos seus, ela passou inclusive a fazer parte da olha que lindo, da genealogia de Jesus Cristo. Entendeu? Raabe é uma das mulheres que foi mãe de um dos homens, que foi pai de alguns filhos, e que lá na frente dessa árvore genealógica viria o Salvador, que é Cristo o Senhor. É ou não é bonito? Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Versículo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 1, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Vou repetir. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Aleluia. Glória a Deus. O quanto Deus está disposto a ir longe com você, querido. Veja o quanto Deus está disposto a caminhar contigo e a colocar em lugar de destaque quando você toma as brigas dele. Quando você está disposto a guerrear as guerras dele. Quando você está disposto a defender aqueles que ele veio para salvar, aqueles pelos quais ele morreu. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para tirar das garras de Satanás e colocar na presença de Deus. Deus vai longe com você quando você está disposto a ir longe com ele. Glória a Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: se Deus ouviu Raabe, se Deus ouviu Raabe, lembra-se a pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, pobre, pecador? Como é que eu vou ganhar a minha família? Quem sou eu? Se Deus ouviu Raabe, queridos, certamente, sem sombra de dúvida, ele ouvirá você também. Aleluia. E resgatará a sua, a minha, as nossas famílias desta Jericó,
desta Jericó, que em breve, mas muito em breve, há de ser destruída. Deus se predispõe a ouvir você. Agora a pergunta dele para você é a seguinte: você se predispõe a fazer o que compete a você fazer? Se você se predispor, eu não tenho dúvida de que um dia toda a sua família será salva em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus vos abençoe, mão à obra, persistência, muito trabalho.